Bom dia, pessoal do terceiro ano. Agora eu virei youtuber. A vida tá dura. Fazer o quê? Daqui a pouco já tô pedindo joinha no vídeo. Já tô pedindo para fazer inscrição. Olhar na lojinha para ver se tem alguma coisa para vender. Só o que falta. Não me falta mais nada. Tô brincando, capaz. Pessoal, vamos lá. Vou começar a trabalhar em videoaula com vocês. Vamos começar aí revendo aqueles conceitos que eu pedi para vocês olharem na apostila, né, no começo da quarentena. E está aqui para vocês então só para relembrar, né, uma folhinha, só para vocês relembrarem, né, quais eram os conceitos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não ficar até as 2 da manhã passando vídeo para o YouTube, que agora eu descobri que a profissão de youtuber é bem difícil, né, tem que esperar horas aqui na frente do monitor para conseguir passar um vídeo. Eu vou passar só os primeiros 4 conceitos, que é relativo à aula de hoje. Daí a partir de amanhã a gente vê os outros 4 que ficam para trás aqui, certo? Ok, gente? Vamos lá. Então esses primeiros conceitos são relativos ao capítulo dos anos 20. Então, o primeiro conceito é sobre o American Way of Life, certo? Traduzindo da língua inglesa ao modo de vida americano, né, o jeito americano de vida, que nada mais é do que a Constituição nos Estados Unidos. Alguns dizem que já havia antes, nos finais do século XIX, na Inglaterra, nos países europeus, mas eu prefiro dizer que nos Estados Unidos, na década de 1920, que vai surgir a primeira sociedade de consumo, né? O que significa isso? A sociedade que gira em torno do consumo de bens duráveis e não duráveis, né? Agora já tem bens duráveis acessíveis à grande maioria da população, mas é um período em que eles vão poder comprar vários tipos de produtos que antes eram inacessíveis, ou que simplesmente não existiam porque não tinham sido inventados ainda. Então, geladeiras, aspirador de pó, outros eletrodomésticos em geral, fonógrafos, rádios, automóveis, né? Então, os Estados Unidos vão começar a girar a economia com o consumo, né? O consumo vai fazer a sociedade girar, a economia girar, certo? Lembrando, né, aquilo que a gente falou no fim da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram, a partir de 1918, a maior potência econômica do mundo. E será ainda durante um largo tempo a maior potência econômica do mundo. Podem falar o que disserem, mas vai demorar ainda no mínimo uns 50 anos para a China chegar perto ainda do que é os Estados Unidos. Ok? Então os Estados Unidos vão criar a primeira sociedade de consumo, enquanto que os países europeus ainda estavam se reconstruindo, né, no pós-guerra, né, reconstruindo da Grande Guerra, reconstruindo a geração perdida, né, do pós-guerra. O próximo conceito é a crise de superprodução. A crise de superprodução é um desequilíbrio gigantesco daquilo que é a lei da oferta e da procura, né? A lei da oferta e da procura, não vou retomar com vocês aqui, né, mas é uma lei universal, tá? E que no final das contas, por uma série de motivos, né, nos Estados Unidos também, na Europa, nos países em geral, durante a década de 1920, inclusive no Brasil, né, a gente vai ter também, com o café, uma crise de superprodução. Simplesmente quando se produzem artefatos e produtos em demasia e não há compradores suficientes para esses produtos. E daí, como vocês sabem, quando a lei da oferta e da procura funciona, quando não tem comprador suficiente, quando não tem a venda do produto, ele vai ter o preço caindo. O preço vai cair a tal ponto que o preço de produção vai ser maior do que o preço de venda. Algo como assim, trazendo para a nossa linguagem, nossa região, um sapato que é produzido a R$10 tem que ser vendido a R$8. Cada vez que o sapato é vendido, no final das contas tem um prejuízo de R$2, certo?
Então é isso que estava acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, né, quando a produção estava voltando a acontecer dos produtos de consumo, os bens duráveis, os bens não duráveis, substituindo a produção de guerra. Outro tópico que aparece ali é a Quinta-feira Negra, né? 1929, quando acontece a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Agora eu esqueci a data exata, mas se não me falha a memória, é 28 de outubro. Vamos conferir aqui enquanto eu vou falando. Tá? Foi o dia em que a Bolsa de Valores de Nova York entrou em na verdade, até se brinca, né? Porque antes da Quinta-feira Negra teve uma quarta, uma terça, uma segunda, né? E uma semana anterior também foram negras. A queda não aconteceu de um dia para o outro e, na verdade, o que terminou acontecendo é que nesse dia, a tal ponto chegou as vendas de ações da Bolsa de Valores de Nova York que não havia mais fundos e dividendos para que pudesse se ressarcir, né, a venda de ações dentro da Bolsa de Valores. E aí ela quebrou, simplesmente entrou em quebra. É o chamado crack, né, a quebra da Bolsa de Valores. Bom, agora achei ali, 24 de outubro, tá, de 1929, a Quinta-feira Negra. Nesse dia, em 24 de outubro lá, de 1929, a Bolsa acabou fechando, certo? Hoje em dia isso não acontece mais. Tá? E as semanas anteriores aí à quarentena, vocês bem viram, né, o que aconteceu nas bolsas de valores aqui, na Bolsa de Valores, na Bovespa aqui no Brasil, né, quando a Bolsa parava de funcionar, quando tinha uma venda muito grande de ações, antes que a Bolsa tivesse um prejuízo maior, eles acionam um mecanismo que é fechar a Bolsa, ou por umas horas, ou por um dia inteiro, para que o sistema volte a funcionar, ou volte a se acalmar, e daí a venda e a compra de ações fique mais igualitária a tal ponto de que possa funcionar novamente. Mas vocês viram ali que houve vários dias, né, no início do mês de março, em que a Bolsa de Valores aqui no Brasil estava enlouquecendo, né, em função do petróleo principalmente, mas logo depois entrou toda essa função do coronavírus e várias vezes teve que se fazer lá o que eles chamavam, né, de circuit break, né, quebrar o circuito, né, desligar a bolsa. E nos Estados Unidos isso também existe. Tá? Em todas as bolsas hoje em dia existe o circuit break. Se fecha a bolsa de valores por um tempo até as coisas se acalmarem. Eu não sei se nos Estados Unidos esse ano chegou a fechar, mas podemos até pesquisar e ver isso. Mas em alguns momentos da história, né, isso foi instalado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, a partir da quebra de 1929. Foi uma coisa que se aprendeu com a quebra de 1929, né, de que não se deve permitir que ela quebre de vez, porque se quebrar de vez o prejuízo é muito maior do que deixar seguir, deixar correr, como era no sistema liberal daquele período. E encerrando, né, o New Deal. New Deal é uma palavra inglesa também, um termo inglês. O novo arranjo, o novo acordo, foi a forma encontrada em 1932, depois da eleição do Franklin Delano Roosevelt, para se conseguir tirar os Estados Unidos da Grande Depressão. A Grande Depressão é o período que vem depois da quebra da Bolsa de Valores, em que a economia entrou numa recessão brutal, em que as pessoas estavam acampadas dentro do Central Park em Nova York, só para ter uma ideia, né? O Central Park é aquele parque chique que a gente vê em filme, né? Quando aparece Nova York lá, o pessoal está andando no Central Park, né? Então é um cartão postal de Nova York, não dá para nem imaginar, mas eu teve acampamento tipo favela, né, montada dentro do Central Park, porque o pessoal não tinha onde morar, não tinha como alugar, morava lá no meio do parque, né? E em vários outros lugares dos Estados Unidos isso estava acontecendo. E em 1932 a eleição do Roosevelt
traz uma nova esperança e traz um processo, né, de fazer, de construir, né, um novo acordo, um novo arranjo para a economia para sair da depressão. Certo, gente? É isso aí para hoje. Voltamos logo a seguir.